para mim uma grande alegria e também uma responsabilidade poder estar falando a vocês nesse culto pela manhã. Eu quero convidá-los a que nós leiamos a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 9 até o 13. Vamos baixar as nossas cabeças, vamos orar a Deus antes. Pai querido, nós louvamos o Teu nome e queremos Te pedir, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que o Senhor esteja conosco, com a Tua igreja, na pregação desta manhã, meu Pai. Fala aos nossos corações, nós Te pedimos, por amor de Cristo. Amém, meu Pai. A leitura bíblica diz o seguinte: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, faça-se a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus queridos, esse pão que diariamente comemos é um pão sagrado. É isso que eu quero afirmar inicialmente. O fato é que nós lemos aqui, juntos, o texto mais conhecido da palavra de Deus. A oração que Jesus nos ensinou. Essa oração é repetida nos últimos 2000 anos por milhares e milhares de pessoas em todas as regiões do mundo. Pessoas de muitas histórias, de diferentes histórias e de diferentes crenças, de diferentes tendências religiosas. Todos repetem e sabem de cor e salteado essa oração. Eu quero dizer que, a exemplo dos 10 mandamentos, essa oração pode ser dividida em duas metades. Os 10 mandamentos, os primeiros 4 falam a respeito da economia de Deus, divina. E os outros falam a respeito da nossa vida. Muito bem, nessa oração, Jesus fala primeiramente das demandas do Senhor, das demandas do Senhor Deus. Ele fala do céu, Pai nosso que estás no céu. Fala da santificação do nome de Deus. Fala do seu reino, venha o teu reino, não é? Fala da vontade de Deus, seja feita a tua vontade. Então, nessa primeira parte da oração, Deus fala das demandas do Senhor. Esses assuntos que acabamos de dizer, todos eles, é senso comum que consideremos como sagrados, textos sagrados que falam a respeito do Senhor Deus, falam a respeito do eterno. Mas, de repente, Jesus muda a direção da oração. Ele que falava de assuntos tão nobres, tão sagrados, passa a falar de outros, como o pão e a fome. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Esses assuntos todos são relativos à nossa realidade, ao nosso dia a dia. São assuntos que às vezes nós não consideramos como sagrados. Assuntos aparentemente tão distantes uns dos outros. Ou ele fala do pão, fala da nossa fome, ele fala das nossas dívidas. Jesus Cristo fala sobre as tentações que sofremos. Ele fala da nossa fraqueza em enfrentar essas tentações. Fala do mal, livra-nos do mal que sempre nos ameaça. Essas são as demandas nossas, as demandas do servo, as demandas do pecador. Eu destaco que, enfim, Jesus trata das demandas do servo e das demandas do Senhor
em uma mesma oração. Em uma mesma oração. Não há uma separação entre esses assuntos. Não existe uma dicotomia entre o que se considera sagrado e o que se considera secular. Não existe essa dicotomia. Os assuntos são tratados não como se fossem em compartimentos estanques. Enfim, o que eu quero comentar com vocês aqui é que tudo, absolutamente tudo, onde se perceba um toque da mão soberana de Deus, da mão transformadora de Deus, é sagrado e precisa ser tratado como tal. Nós estamos sempre na presença do Senhor Deus, sempre. Seja no domingo, seja na ceia, seja na segunda, terça, quarta, seja na escola, seja no cinema, seja no esporte, enfim, nós não conseguimos fugir de Deus. Estamos sempre na presença dEle. Nossa vida, portanto, é uma só. Nós não somos uma pessoa aqui na igreja e outra pessoa enquanto jogamos bola, né? Para onde eu me ausentarei do seu espírito, diz o salmista? Para onde fugirei da tua face? O Senhor me sonda e me conhece. Então, existe uma inteireza, uma unidade na nossa vida. A Bíblia nos ensina também que, prestem atenção, tudo o que fizerem, seja em palavras, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Tudo o que fizerem. A oração do Pai Nosso é um exemplo de como essa dicotomia que alguns defendem entre o sagrado e o secular não se aplica à vida do cristão. Jesus trata do reino de Deus e trata do pão e da fome numa mesma oração. A Bíblia ensina ainda que assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E pensando exatamente nessa dicotomia que é impossível, eu quero propor um tema, né? O tema seria o seguinte: o pão é sagrado. O pão é sagrado. Do texto que nós lemos, da oração do Pai Nosso, eu quero destacar uma pequena frase. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E quero argumentar o seguinte: o pão natural é sagrado. Pão de trigo, de centeio, de aveia, o pão de queijo, finalmente o pão natural é sagrado. E quando Jesus Cristo fala, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, eu pergunto, a qual pão se refere Jesus nessa oração? A qual pão? Que pão seria esse? Por que esse pão seria sagrado, segundo o que nós estamos comentando? Meus irmãos, percebam que desta frase curta, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, nós podemos fazer algumas considerações. Primeira, esse pão é nosso. Esse pão não é meu, é o pão nosso. Jesus refere-se ao pão necessário a uma comunidade, a um grupo de pessoas, a uma família. Somos um povo, um ajuntamento de pessoas, um ajuntamento de irmãos. Não sou ensinado a pedir pão para matar a minha fome. Temos outros irmãos, famintos, mais ou menos famintos que eu mesmo. O pão é nosso. Outra conclusão: Jesus considera o pão como uma dádiva do Pai. O pão pertence a Ele, tanto é que nós pedimos: Pai nosso, dá-nos o pão. Se nós pedimos é porque é dele, não é? O pão é
de Deus, temos o exemplo do maná. Apenas um exemplo, que foi dádiva do Pai ao povo faminto ali no deserto. Jesus, uma terceira observação, considera esse pão necessário e suficiente para cada dia. Para cada dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas precisamos dele quando? Hoje. O pão de cada dia, mas é hoje que nós pedimos e precisamos dele. Mas precisaremos amanhã, se estivermos vivos, depois de amanhã, no outro dia, assim por diante. Mas nós o pedimos para hoje. O presente de Deus para o nosso presente, para agora. Ao exemplo do maná, também nós podemos citar que o maná, ele é suficiente, necessário e ficava bom para o alimento um dia. Finalmente, como nós já vimos, Jesus considera o pão como sendo sagrado, pelo simples fato de o incluir nessa oração tão conhecida pelo mundo todo, né? Esse pão é pedido juntamente com a vinda do reino de Deus. Olha que coisas tão distantes uma das outras, ou uma da outra, citada numa mesma oração. Dessa forma, o estômago, a fome, o estômago tem o seu lugar nesta oração. É considerado importante, assim como o coração. Uma última observação a respeito dessa frase é que nós pedimos o pão nosso de cada dia a quem? Ao Pai nosso que está nos céus. Mas que céu seria esse? Qual céu? A Bíblia, quando fala dessa palavra, céu, refere-se a 3 ambientes diferentes. O céu é de onde cai a chuva e o orvalho, é de onde cai a neve, é onde estão as nuvens. Trata-se da atmosfera terrestre. É o céu mais próximo, e nós vimos tanta fumaça nesse céu na semana que passou. Isaías diz o seguinte: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra, e aí ele continua. Mas é uma referência ao céu e é uma referência à chuva e à neve. O céu, meus irmãos, é de onde vem a luz do sol e onde estão as estrelas. Trata-se, portanto, de um céu um pouco mais distante. Trata-se do espaço sideral. Gênesis 15:5, Deus falando a Abraão: olhe para os céus, e conta as estrelas, se é que podes. O salmista, no Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus. Então, é uma segunda referência a essa palavra, céu. Mas, finalmente, o céu é a habitação de nosso Deus. O céu é a habitação de nosso Deus e é onde nós o veremos pessoalmente, face a face, um dia. Vi novo céu e nova terra. Ali Deus habitará com os homens. Ali Deus habitará com os homens. Eu estarei lá, se Deus assim me levar. E nós sabemos e cremos que Deus está em todo lugar, finalmente. Deus é onipresente. Se cremos nisso, admitimos que Deus está nas nuvens. Deus está na chuva que rega a terra e faz germinar o grão. Deus está no equilíbrio da atmosfera. Farei descer a chuva a seu tempo. Serão chuvas de bênçãos.
Ezequiel 34, 27. Deus também está no sol, que aquece a terra, que dá a energia necessária para o desenvolvimento das plantas, que nos aquece, que faz crescer o trigo. Segundo Samuel, diz o seguinte: é como amanhã, quando sai o sol. Deus é como amanhã, quando sai o sol, cujo esplendor, depois da chuva, faz brotar da terra a erva. Finalmente, Deus cria com a terra os nutrientes, como o sódio, o potássio e tantos outros, que fazem as plantas crescerem e elas produzirem frutos. Deus está no verão, Deus está no inverno, no outono e na primavera. Ele criou as estações no tempo correto de cada estação. Vejam o que nós podemos ler em Gênesis 8, 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Deus é que na estação certa, meus irmãos, no momento apropriado, Ele cria a oportunidade da semeadura e da ceifa e da colheita. Salmo 74, tu abriste fontes e ribeiros, teu é o dia, tua também a noite, a luz e o sol que tu formaste, verão e inverno, tu os formaste. Muito bem, meus queridos, então, essa ideia de que Deus é onipresente, está em todos os lugares, mas nós sabemos que esse mesmo Pai, esse mesmo Deus, que está nos altos céus, está também dentro do coração do homem. Nós lemos hoje: eu habito no alto e santo lugar, diz o Senhor, mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Portanto, Deus que está dentro do ser humano, dentro do homem, Ele, estando presente ali, Ele está presente na sabedoria. Deus está na sabedoria daqueles homens que desenvolvem técnicas, que desenvolvem, por exemplo, as técnicas agrícolas. Eu estou insistindo nesse aspecto da vida, porque nós vamos falar do pão. Se algum de vós precisa de sabedoria, peça a Deus, que a dá liberalmente. Deus está na força do trabalho do homem que semeia o grão. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, terão as forças renovadas, e isso lhe permite trabalhar, semear o grão. Deus está na habilidade daquele que colhe e que moe o trigo, fazendo do trigo uma farinha. Dei habilidade aos homens hábeis, para que me façam o que eu ordenar. Está em Êxodo. Deus está presente também na saúde de quem prepara a massa e coloca o pão para assar. Deus está na disposição de homens que distribuem o pão, homens e mulheres que distribuem o pão e que dessa forma alimentam o povo. Deus está nas entranhas, no coração, no estômago da comunidade familiar que come do pão. Por isso tudo, meus queridos irmãos, o pão é sagrado, porque existe ali o toque da mão de Deus em todas as suas fases, todas as suas etapas, desde a chuva até o estômago. Um poeta brasileiro escreveu o seguinte: debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, forjar no trigo o milagre do pão
e se fartar de pão. O milagre do pão é produzido para que o homem se alimente dele. A bênção de Deus está presente, portanto, no pão natural, no pão de trigo. Assim como em tantas outras coisas e fatos simples, porém sagrados. A importância dada por Jesus a esse tema, ou seja, a fome e o pão, é demonstrada quando, frente a uma grande multidão faminta, Jesus faz uma pergunta a Filipe. Vejam como ele se preocupa com a fome. Filipe, onde compraremos pães para dar de comer a essa multidão? 5.000 pessoas, talvez? Logo depois dessa pergunta a Filipe, ele alimenta essa mesma multidão, multiplicando pães e peixes. Então, finalmente, a nossa primeira conclusão é de que o pão que alimenta o nosso corpo é um pão sagrado. Mas ainda podemos prosseguir na primeira pergunta. Que pão é esse? Que pão é esse que é sagrado e do qual Jesus fala na oração do Pai Nosso? Vimos que é o pão que alimenta o nosso corpo. Justo. Mas é o pão que alimenta também a nossa alma, nosso espírito, a nossa nova vida. Os teólogos admitem que esse pão, ele é também interpretado como uma metáfora, e que tem, portanto, um sentido transcendente. Ele é o pão espiritual. A palavra de Deus, em outros textos, estabelece uma relação clara, muito clara, entre o pão natural e o pão espiritual. Pedro, por exemplo, afirmou: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Não é pão, mas é o leite. Genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Jesus afirmou: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desce dos céus, e que se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão espiritual, meus queridos, ou seja, a palavra de Deus, e a palavra de Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Então, o pão espiritual mantém a força de nossa alma e confere. Esse pão espiritual permite uma vida plena a nós, uma vida completa e uma vida eterna. Confere uma vida frutífera, abundante e dadivosa, a ser repartida com quem tem precisão e a quem nós acudimos, já que o pão é nosso. Esse pão espiritual nos dá uma vida preciosa diante de Deus e dos homens, diante dos homens, de tal forma que essas pessoas possam observar as nossas boas obras e darem glória a Deus, ao Senhor. Esse pão espiritual proporciona uma vida de fé, uma vida de esperança e de amor. Lembrando que o amor é o mais importante desses três. Sem o pão espiritual não teríamos fé. Não teríamos fé na salvação, não teríamos fé num futuro feliz. O pão espiritual nos leva a uma vida de reconhecimento, de temor e de gratidão a Deus. Sem ele, nós não teríamos nem reconhecimento, nem temor e nem gratidão a Deus. Enfim, esse pão nosso de cada dia, que nós pedimos hoje, é alimento para o corpo, mas também é alimento para o espírito. Esse pão natural mantém a nossa força, da mesma maneira que o maná e as codornizes fizeram com o povo que estava faminto no deserto. Nós aprendemos também que Jesus entregou ao povo esse alimento, tanto
o natural quanto o espiritual. Aquela multidão que nós falamos quando citamos Filipe, ela se fartou do pão natural e dos peixes, mas ela foi convidada a fartar-se também do pão do céu. Referindo-se então àquela passagem, Jesus disse: em verdade vos digo, não foi Moisés, não foi a lei mosaica, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, aquela turma perguntou a Jesus Cristo: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. E prosseguindo, ele diz ainda: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Preste atenção agora. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus Cristo, meus irmãos, ele afirma que possui a vida, que é dada por Deus a ele, e também possui a capacidade de dá-la a você. Hoje, basta pedir o pão nosso que está no céu, dá-nos hoje. Quem crê no Filho tem a vida eterna. E Jesus diz ainda sobre a vida: eu sou a vida, eu sou a verdade, eu sou o caminho. Em outro texto, Jesus convida: vinde a mim, você que está cansado e oprimido, eu vou dar para vocês aquilo que vocês realmente precisam. Percebam, meus queridos, que quando Jesus declara ser o pão da vida que desceu do céu, ele está apontando para o Calvário. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Da mesma forma, cada vez que nós celebramos a ceia do Senhor, da mesma forma, por quê? Porque quando Jesus fala que é o pão da vida, ele se refere à sua morte. E da mesma forma, toda vez que nós celebramos a ceia do Senhor, nós nos recordamos dos sofrimentos de Jesus, sofrimentos que eram nossos. Recordamos-nos da sua morte, que era também nossa. O salário do pecado é a morte, somos pecadores. Recordamos-nos também da ressurreição de Cristo, que nos concede a vida eterna. Uma vida eterna que começa aqui e agora, ok? Na esperança de que vamos participar um dia de outra ceia, ministrada pelo próprio Senhor, no novo céu. Graças a Deus Pai, que nos fez conhecer e sermos conhecidos daquele que afirma: eu sou o pão da vida. E esse pão da vida, que é a própria pessoa de Jesus Cristo, é indispensável para nós, muito mais do que o pão natural diário. Devemos nos alimentar dele. O corpo se alimenta do pão natural pela boca, a alma se alimenta do pão espiritual pela sua consciência e coração. Esse pão não nos deixa concordar com um poeta. Vou citar outro poeta. E esse pão espiritual não nos deixa, não podemos concordar. Esse poeta diz o seguinte: mas o tempo cercou nossa estrada, e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram,
E o final desta vida chegou. Que conclusão triste. Porém, é uma conclusão real para muitos que não se alimentam da maneira correta e não comendo o pão espiritual. Bem, a segunda conclusão que nós chegamos é que o pão que alimenta a nossa alma é sagrado. Então, nós vamos partir agora para a conclusão do nosso pensamento, não é? Hoje nós vamos participar da Eucaristia, nós vamos participar da ceia, que é do Senhor Jesus Cristo. Não é a ceia da nossa igreja, é a ceia do Senhor Jesus. O pão que nós vamos comer é sagrado, meus irmãos, enquanto um alimento natural, e também é sagrado enquanto um alimento espiritual. Jesus tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Ele deu graças, ele orou antes da ceia. Enfim, indo mais para o final agora, eu quero ler um texto para vocês. Eu vou me permitir de ler aqui, letra por letra. O livro se chama Meditações de um Leigo sobre o Pai Nosso. O autor é W. Philip Keller, um pastor sul-africano. Ele diz o seguinte: o que é o pão? O pão é o grão, a semente viva, quebrada, espremida, esmagada e moída na forma de farinha, que depois é misturado com sal, água e fermento, amassada e deixada para crescer. Depois disso, ela é assada até a cor marrom claro. Nesta forma de pão, a vida do grão é transmitida àqueles que o comem. O grão vivo alimenta o homem. Por uma série de semelhanças, a vida de Deus em Cristo tornou-se acessível a nós. Cristo é a semente de Deus que foi pregado, machucado na cruz do Calvário. Do esmagamento e da sepultura de morte emergiu o ressuscitado, tornando-se assim o pão de Deus para nós. Eu vou citar aqui um terceiro poeta. Um outro poeta fala sobre a terra que é preparada para a lavoura. Ele diz o seguinte: o vermelho se faz verde, vem o botão, vem a flor. Depois da flor, a semente, o pão do trabalhador. Debaixo das folhas mortas, a terra dorme segura, pois nos dará para o ano novo parto de fartura. Terra tombada, solo sagrado, chão quente, esperando que a semente venha lhe cobrir de flor. E assim, as misericórdias do Senhor de Deus se renovam cada manhã, cada estação, cada mês, se renovam todos os dias. Da mesma forma que o pão é feito a partir da vida do grão de trigo, em sua exuberância, o vinho também é feito a partir do fruto da videira. Uma uva é colhida, ela está viva e também exuberante, mas ela é morta, amassada por pés pecadores em lagares da vida, sendo então fermentada, conservada e se torna vinho. O bom vinho de Deus é Jesus Cristo. Paulo registra as palavras de Jesus lá em Coríntios e diz: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Nesta manhã, meus queridos irmãos e irmãs, nós vamos participar da ceia do Senhor. Mas eu quero fazer a vocês uma pergunta. Nós vamos participar do pão e do vinho. Eu pergunto: que pão é esse que vocês irão comer? Que vinho é esse que vocês irão beber? Que o Senhor nos tenha e nos mantenha. Amém? Muito bem, meus irmãos. Era isso que eu tinha
para esta manhã, e que Deus nos abençoe.